Oi, gente! Para finalizar, nós vamos falar sobre os hormônios esteroides, que são os hormônios derivados do colesterol. Esses hormônios incluem os hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais, pelos ovários, pelos testículos, mas aqui a gente vai dar uma ênfase nos hormônios das suprarrenais, porque quando a gente fala de sistema reprodutor, tem que ter uma base de fisiologia, anatomia bem grande, tá? É um pouco mais complexo. E aí a gente teria que ter muito mais aulas. Isso poderia ser muito cansativo para vocês. Então a gente vai falar dos hormônios esteroides porque, de maneira geral, porque esse receptor de hormônio esteroide vai agir da mesma forma em todos os casos, certo? Então, essa glândula suprarrenal, que é o nosso foco dessa aula, é uma glândula situada acima dos rins e por isso tem esse nome, certo? Ela também é chamada de adrenal, e daí vem o nome adrenalina, porque é derivado da adrenal. E essa glândula, se a gente cortar ela, né, a gente vai perceber, claro que microscopicamente, a divisão dessa glândula em uma área chamada de córtex, tá? E uma área chamada de medula. Medula meio, é algo mais interno. Esse córtex vai ser dividido em 3 zonas, tá? A zona glomerulosa, a zona fasciculada e a zona reticulada. Cada uma dessas zonas é regulada de maneira diferente, certo? E por fim, a gente tem aqui a medula. A zona glomerulosa vai ser responsável pela síntese dos mineralocorticoides, como a aldosterona, que vai ter uma ação renal no transporte de potássio, de sódio. A zona fasciculada é responsável pela produção dos glicocorticoides e a zona reticulada pela produção da DHEA, que é a desidroepiandrosterona, e a androstenediona, que são os andrógenos do nosso corpo. Esses andrógenos são responsáveis por 50% dos andrógenos na mulher, ou seja, essa suprarrenal vai produzir muito dos andrógenos que vão, por exemplo, levar à formação dos pelos na mulher, geralmente levam à formação de espinhas também, quando estão em excesso. Enquanto nos homens ela não vai ter tanta significância assim, porque a maior parte da produção de andrógenos pelos homens é produzida nos testículos, e as mulheres não têm testículos, claro. E por fim, a medula vai sintetizar as catecolaminas, né? A epinefrina, principalmente, e a norepinefrina. A gente vai dar um foco maior nos glicocorticoides, na ação dos glicocorticoides, mas vamos primeiramente ver como é que é feita essa síntese desses esteroides nessa glândula suprarrenal. O colesterol dentro da célula vai ser disponibilizado para a produção desses diferentes hormônios. De onde vem esse colesterol? Esse colesterol pode vir da nossa alimentação, né? E aí a gente entra aquelas histórias do colesterol ruim, do colesterol bom, que na verdade não existe. Nós temos lipoproteínas que vão armazenar esse colesterol, e aí a gente tem proteínas de alta densidade e proteínas de baixa densidade, o LDL e o HDL. Essas proteínas, lipoproteínas, é quem vão fornecer esse colesterol para as células, tá? A gente tem lipases, lipoproteicas que acabam por fazer com que haja uma liberação desse colesterol para o citosol da célula, e aí a gente tem esse colesterol no citoplasma. Esse colesterol, para entrar nessas vias que levam à formação desses diferentes hormônios, precisa entrar na mitocôndria. E ele faz isso através de uma proteína, tá? Na membrana da mitocôndria, chamada de proteína STAR, ou proteína STAR. Então, essa proteína transporta o colesterol do citosol para a mitocôndria e lá ele vai sofrer a ação de uma desmolase de colesterol, que cliva os ésteres de colesterol, tornando esse colesterol livre. E essa desmolase de colesterol é basicamente a enzima P450, a CYP P450, e nós vamos aqui ter a clivagem da cadeia lateral, né, desses ésteres de colesterol, formando a pregnenolona. E é essa pregnenolona que vai servir aqui como o precursor de todas essas outras vias dentro da mitocôndria. Então, ela vai levar à formação de vários hormônios distintos, progesterona, então intermediários, que promovem a formação da aldosterona, tá? Na zona glomerulosa. Na zona fasciculada, a gente tem a formação do cortisol, e na zona reticulada, a gente tem a formação da DHEA e da androstenediona. Essa testosterona não é produzida aqui dentro da glândula suprarrenal.
ela na verdade vai ser produzida a partir da conversão da androstenediona em tecidos periféricos. Isso aqui é só uma representação. Como é que essa secreção, essa produção, essa esteroidogênese é regulada? Então, no nível terciário, né, que fica aqui no hipotálamo, a gente tem a liberação e secreção do CRH, que vai agir lá sobre os corticotrófos presentes na adenopófise. Essa liberação do CRH é alterada pelo estresse, tá? O estresse físico, o estresse emocional, o estresse químico, no caso da hipoglicemia. É também regulada pelos ritmos diários, especialmente pelo ritmo circadiano. O hipotálamo tem uma relação muito grande, muito forte com o núcleo supraquiasmático, que é um núcleo responsável por a regulação desse ciclo de sono e de vigília a partir do ciclo de luz e de escuro. Então, aqui a gente vai ter um pico de cortisol que ocorre pela manhã em correspondência com esse estado de claro e escuro, certo? Esse CRH agindo aqui sobre os corticotrófos vai levar à liberação do ACTH, que age lá sobre a glândula suprarrenal, e vale salientar que somente a zona fasciculada, que é aquela que vai promover a secreção do cortisol, é que vai participar do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. A zona responsável pela produção dos mineralocorticoides, por exemplo, não participam desse eixo, tá? E a zona responsável ali pela produção dos androgênios também não vão participar desse eixo entre o hipotálamo, a hipófise e a glândula adrenal. Bom, agora que a gente já viu isso, vamos ver como é que acontece essa regulação da secreção a nível celular. Então, aqui a gente tem a ação do ACTH sobre as células da glândula suprarrenal. No entanto, eu esqueci de colocar, mas o hormônio, o CRH, né, que é produzido pelo hipotálamo, vai agir sobre os corticotrófos na hipófise a partir de um receptor acoplado à proteína GS. Então, a gente tem a ativação da adenylate ciclase, a AMP cíclico aumenta, a ativação da PKA, e essa PKA, por meio das suas fosforilações, enfim, é que vai levar a essa liberação desse hormônio lá na hipófise, que é o ACTH. Esse ACTH, pela circulação sanguínea, vai agir sobre as células da glândula suprarrenal a partir dos receptores acoplados à proteína GS. Então, a gente tem novamente a ativação da adenylate ciclase, aumento da AMP cíclico. Esse AMP cíclico vai ativar tanto as unidades regulatórias quanto as catalíticas dessa PKA. E aí a gente tem a dissociação entre essas subunidades e as subunidades catalíticas ficam livres para fosforilar diferentes alvos. Elas podem inclusive entrar no núcleo, promovendo a transcrição gênica, por exemplo, de genes como o gene da STAR, que é aquela proteína que vai promover o transporte do colesterol presente no citosol para dentro da mitocôndria, e de várias CYPs, que são aquelas proteínas responsáveis pela conversão dos intermediários lá que a gente mostrou na esteroidogênese, tá? Então, é a partir disso que o colesterol acaba por se tornar cortisol ou vários outros hormônios ali dentro dessas células. Todas as ações são essas aqui. Então, basicamente, um efeito mais imediato, e quando eu falo imediato, não é um efeito em segundos ou minutos, mas é o efeito mais rápido, e um efeito mais a longo prazo. Então, como a gente tinha visto, esse ACTH vai agir sobre um receptor acoplado à proteína GS, que é esse MC2R, e a partir da liberação, da produção desse AMP cíclico, que é o segundo mensageiro, a gente pode ter aumento da produção da colesterol esterase, diminuição da sintetase de éster de colesterol, aumento da produção de pregnenolona, da proteína STAR, um aumento da transcrição gênica de todos esses citocromos aqui, 450, que são responsáveis por várias funções lá dentro da esteroidogênese, pelos receptores de LDL e HDL, que, como eu falei, são importantes para promover o fornecimento desse colesterol. Então, esses receptores ajudam a liberação desse colesterol das lipoproteínas dentro da célula. E a longo prazo, isso vai levar a um tamanho, ao maior tamanho e complexidade funcional das organelas, tá? Que vão agir de melhor forma. E ao aumento do tamanho
e do número dessas células da glândula suprarrenal. Então, a gente sabe que essas vias são comuns para todos os hormônios esteroides que são secretados pela glândula suprarrenal, tá? Os hormônios do córtex da glândula suprarrenal. Vamos dar uma ênfase aqui no cortisol, que é o que tem ações mais sistêmicas, digamos. Como é que ocorre essa ação do cortisol? Ocorre por uma via genômica e ocorre por uma via não genômica, que é um pouco menos explorada, mas que ainda assim a gente sabe que existe. Na via genômica, pode haver uma ligação do receptor que está presente no citoplasma, e a partir da ligação com o seu ligante é que vai até o núcleo, e aí ele vai se ligar a um GRE, que é um elemento responsível ao glicocorticoide, e ele pode também, por via genômica, se ligar a um GRE, digamos que negativo, que vai levar a uma inibição da transcrição gênica, ou ainda pode haver uma regulação inibitória concomitante entre o receptor do glicocorticoide, do cortisol no caso, com proteínas, como por exemplo a proteína ativadora 1 e com o NF-kappa-beta, que promovem a síntese de proteínas pró-inflamatórias, e aí, em associação com o cortisol, acaba rolando um antagonismo inibitório e o cortisol acaba se sobressaindo, inibindo a produção dessas proteínas inflamatórias. E essa aqui é a maior responsável, é o mecanismo responsável pela supressão da resposta imune e inflamatória ocasionada pelo cortisol. Já a via não genômica é como a gente falou, uma via que leva à ativação, fosforilação de proteínas plasmáticas, além de promover outras ações metabólicas da célula, né? Aqui a gente tem um exemplo do que pode acontecer. Então, aqui, esse cortisol vai entrar nessa célula por difusão, certo? Ele consegue atravessar porque ele é lipofílico. Ao contrário dos hormônios tireoidianos, eles não utilizam nenhum transportador, eles entram realmente por difusão. E esse cortisol pode se ligar ao seu receptor, que está presente no citoplasma, ao contrário dos hormônios tireoidianos. Esse receptor de glicocorticoide não vai estar presente aqui no núcleo. Então, assim, na ausência desse cortisol, o receptor de glicocorticoide está associado com um complexo de enzimas chaperonas, né, que são enzimas HSP, proteínas de choque térmico. Então, existem proteínas de choque térmico do tipo 56, do tipo 70, do tipo 90, que estão aqui associados a esse receptor. E essa associação, esse complexo de proteínas, serve para manter esse receptor no citosol, para impedir que ele vá até o núcleo. Então, a partir da ligação desse cortisol com o seu receptor, há uma dimerização desse receptor, tá? Ele se associa com outro receptor, e eles dois juntos vão até o núcleo, e lá há uma ligação ao elemento de resposta, o elemento responsível aos glicocorticoides, né, que são os CRE. Então, lá, essa ligação a essa sequência de DNA na região promotora dos genes que esses hormônios vão ativar, a gente vai ter a ativação de complexos estimuladores da transcrição, proteínas ativadoras da transcrição, que promovem alterações na cromatina também, assim como os hormônios tireoidianos, e que vão levar à transcrição gênica, certo? Por outro lado, quando a gente tem a ação desse cortisol, desses receptores de cortisol, sobre os elementos de resposta aos glicocorticoides do tipo negativos, em que há um recrutamento de proteínas repressoras, nós temos como exemplo a inibição da PONC, do gene da PONC, por exemplo, na hipófise, que dá origem ao ACTH, e também vai levar a uma repressão da transcrição gênica no hipotálamo. É isso. Essa ação do cortisol vai levar à transcrição gênica de várias proteínas distintas, enzimas, enfim, vai alterar totalmente o metabolismo daquela célula. E isso vai acontecer de forma diferente em determinadas situações. Por exemplo, durante o estresse, durante o período interdigestivo, o que vai acontecer é que esse cortisol vai sinergizar, tá? Vai potencializar os efeitos da epinefrina e norepinefrina liberado pelo sistema nervoso simpático e pela glândula adrenal, certo? E aí o que é que vai acontecer? A gente aqui vai ter uma maior glicogenólise, uma maior gliconeogênese, certo? Porque, imagine, a gente tem uma condição de estresse
em que está sendo gerada adrenalina e o nosso corpo precisa de energia para uma possível situação de luta ou fuga. Então, para que esse corpo tenha energia, a gente precisa de glicose. Então, tem um aumento da quebra desse glicogênio no fígado para fornecer mais glicose. Existe um aumento da gliconeogênese, que é a produção de glicose a partir de outras substâncias, como proteínas, no caso, aminoácidos, ácidos graxos. Na musculatura esquelética, a gente vai ter um aumento da proteólise, há uma diminuição da síntese proteica, um aumento da glicogenólise, uma diminuição da captação de glicose mediada por GLUT4, certo? No tecido adiposo, a gente tem a lipólise também aumentada, uma lipogênese diminuída e uma diminuição da captação também da glicose mediada por GLUT4. No caso da elevação dos níveis de cortisol de forma crônica, como por exemplo na síndrome de Cushing, a gente vai ter um aumento desse cortisol, certo? Mas ele não vai sinergizar mais com a epinefrina e a norepinefrina. Aqui ele sinergiza com a insulina. Então, aqui no sistema nervoso central, a gente tem um aumento da apetite, tá? No fígado tem uma síntese hepática de glicogênio, porque tem mais glicose, ele chegando até o fígado, precisa ser estocado. No músculo esquelético tem um aumento da proteólise e uma diminuição da glicose mediada por GLUT4. E no tecido adiposo nós temos uma menor lipólise, tá? Diferentemente lá da ação que esse cortisol executava sobre o tecido adiposo quando ele sinergizava com a adrenalina. Nós temos um aumento da síntese de triglicerídeos, tá? No caso, vai ter mais gordura sendo produzida, e isso pode levar, por exemplo, à formação de gordura, um aumento da gordura visceral. E por fim, nós temos uma menor captação da glicose mediada pela GLUT4. Então, aqui para fechar, vamos falar dos efeitos sistêmicos. O cortisol agindo sobre o encéfalo vai promover a transformação da memória de curto prazo, que é aquela memória que você acabou de viver, digamos, em uma memória de longo prazo, certo? No estômago vai levar à estimulação e secreção gástrica, vai levar aqui no intestino à redução da absorção de cálcio, e é interessante porque essa reabsorção diminuída de cálcio vai promover um aumento do PTH lá pelas glândulas paratireoides, certo? Fazendo com que, então, esse PTH possa agir promovendo uma reabsorção do cálcio presente nos ossos. Então, já que não está chegando cálcio a partir do intestino, esse cálcio vai ser disponibilizado para o organismo a partir da retirada dele dos ossos. Além disso, esse cortisol pode levar à inibição da ativação dos osteoblastos. E no fígado a gente vai ter, a partir da ação do cortisol da transcrição gênica, o aumento das concentrações, né, da presença dessas duas enzimas aqui, principalmente, que é a PEPCK e a glicose 6-fosfatase no fígado, o que leva a uma gliconeogênese e glicogenólise. E por fim, aqui nos rins, a gente tem um aumento da filtração glomerular, tá? É importante lembrar que os principais efeitos dessa ação do cortisol se dá sobre o metabolismo da glicose, certo? E sobre o processo inflamatório.